Eu escolhi essa leitura porque há muitos dias eu venho recebendo várias mensagens, tudo ligado à esperança. Então, eu resolvi pedir o Mauro para fazer essa leitura hoje. É a 75, Esperança, do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, para o Espírito de Emmanuel. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, o que eu entendi, né, de tudo isso que falou? Que a esperança é tudo na nossa vida, que nós não podemos perdê-la nunca, né, que não podemos deixar nossa fé abalar, e que nos momentos mais difíceis, pelas provações que nós temos que passar, a esperança é sempre nossa companheira junto com a fé. E gostei muito dos dois últimos parágrafos que o texto nos apresenta, né, que ter a confiança no Cristo, não ficar lamentando, seguir e estar convicto de que a luz de tudo é a esperança junto com a nossa fé. Foi isso que eu entendi. Obrigado, Vera. Excelente. Muito bom mesmo. Não só o texto, como a sua participação. Parabéns. Obrigada, ganhei 10. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A pessoa desesperançada ou desesperançosa na vida, eu acho que torna a jornada dela assim mais pesada, né? Porque se todo dia de manhã a gente acorda já sem a esperança que vamos ter um dia melhor, que a gente vai procurar fazer o nosso dia melhor, né? Que tudo depende das nossas atitudes e tudo. A pessoa vive uma vida muito difícil, eu acho, a pessoa que não tem esperança. Não a esperança de ficar esperando, né? As coisas acontecerem. Mas, às vezes, você conversa com certas pessoas que você vê que a pessoa está tão para baixo, assim, tão desanimada da vida. Eu fico até fico com dó, porque eu sou uma pessoa que tem muita esperança. Sempre. A esperança, ela estimula o otimismo, né? Exato. Então, tem esperança em dias melhores, normalmente está se abastecendo de otimismo. Então, realmente, cultivar a esperança é termos uma visão mais positiva diante das coisas, né? Diante das situações que nós vivemos. O caminho é por aí. Bom, vamos fazer então nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Amauri, estamos saudosos da prece do nosso irmão Amauri,
que ele possa fazer a nossa prece, que Jesus o fortaleça e o traga em segurança de volta para a gente. Abre o áudio, Amaury, por favor. Que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, esse nosso Pai maravilhoso, que nos dá mais esta oportunidade, Mestre, de estarmos junto contigo, de amealharmos um pouquinho mais desses conhecimentos que já pertencem a nós há muito tempo, mas nós, recalcitrantes, continuamos aqui na salinha de aula. Mas só que agora, mestre querido, além de estarmos na salinha de aula, quando sairmos daqui, nós agora já temos acesa em nós a lâmpada que nos ilumina aquele que está à nossa frente, aqueles que estão carentes de ti, aqueles que precisam de um afago, de um carinho, de um amparo. Ó Senhor, é graças a esta salinha de aula, mestre querido, que nós estamos dando passos cada vez maiores. Mas não por nós, Senhor, porque agora nós confiamos em ti. E nós sabemos que cada um de nós, por força de toda essa mudança que o mundo passou, somos um templo vivo, prontos para usarmos as nossas mãos como as tuas, os nossos passos como os teus, a nossa visão bem longínqua como a tua sempre esteve, acústica, e, Senhor, confiantes em ti, é que sabemos estarmos no caminho certo, porque agora nós não nos desligamos mais. Graças a esse Pai maravilhoso que nos franquia uma salinha de aula como essa, Senhor Jesus. Então, com o coração alegre por estarmos todos juntos em teu nome, nós queremos rogar, possamos, nessa noite, darmos início ao nosso trabalhinho sobre o Evangelho que nos traz de volta a tua presença. Graças, Senhor. Abençoa-nos os propósitos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Amaury. Vamos, então, lá. Estamos na pergunta 533 de O Livro dos Espíritos. Vamos pedir, então, a Bel para ler para a gente. E a gente retoma daí. 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Isso aí na continuação do que nós tínhamos conversado na semana passada, né? A depender do benefício que aquela experiência pode nos trazer, ela pode até ser concedida, mas sempre com o propósito, né, de nos trazer algum ensinamento ou fazer com que a gente consolide um processo de renovação de conduta, de entendimento, né? Por isso que ele coloca aqui como prova. Então, sim, poder pode, isso muito provavelmente pode estar já também dentro do nosso planejamento, a depender da nossa condução naquela encarnação. Ele está caminhando bem, parece que ele vai fazer bem aquilo que se propôs, então podemos conceder a ele mais esta provinha aqui para ver se ele resiste, ver se ele consolida, né, aquilo que ele demonstrou, pelo menos em intenção, ser capaz de realizar. E aí nos dá. Lembra que na semana passada nós falamos que aquilo que, porventura, não for possível, não tiver o propósito, né, de nos beneficiar, que podemos até pedir incansavelmente que não nos seria dado. Lembra disso? Então, da mesma maneira aqui, né? Esse aqui é o outro lado da moeda. Nós pedimos, estamos em condições de viver aquela experiência e aquilo pode nos ser dado. Muitas das vezes a gente nem pede nessa mesma encarnação, mas já pedimos no plano espiritual. Se for possível, né, estando eu lá, fazendo as coisas direitinho, né, vocês podem me dar essa oportunidade
para que eu possa fazer bom uso, né, dos recursos materiais, uma vez que anteriormente eu não fiz, mas eu aprendi, e agora eu entendo que é a mera ferramenta para que a gente possa fazer o bem ao próximo. Então, se for possível, né, e possa me conceder. Então, muitas das vezes a gente nem pede aqui, mas já pedimos, né, no plano espiritual, e isso pode ser concedido. Tudo bem? Vamos em frente. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Isso. Aqui, eu particularmente tenho uma ressalva dessa resposta. Porque não necessariamente, né, a gente já viu até isso aqui nos nossos estudos, que a riqueza seja condenada à nossa falibilidade. Não vejo dessa maneira. É uma prova difícil, sim, mas ela, por si só, não vai garantir que você caia no erro propriamente dito. Outra coisa que eu não gosto muito de usar é a questão do espírito mal, né? A gente fala, não existe espírito mal, existe o espírito ignorante do bem. E muitas das vezes ele pode estar numa condição ainda bastante precária, mas já com intenções, né, de reforma da sua própria condição. E ele pode, sim, em uma dessas propostas, né, de melhoria dele mesmo, fazer o bem, porque o que ele vai fazer, muitas das vezes, é o bem. A resposta que ele nos dá é que os espíritos inferiores podem, sabendo da nossa inclinação, né? Olha, se esse cara tiver dinheiro na mão fácil, ele vai de ladeira abaixo. Então, vamos facilitar aqui. Ó. De que maneira eles podem facilitar? Aproximar alguém que tenha muitos recursos, que queira tê-lo como uma sociedade, né? E aí você acaba entrando nessa oportunidade de obter muitos recursos. Aí vem aquelas mais inclinações, quer saber, vou dar uma pernada nesse cara aqui. Né? E aí o cara dá a pernada, né? Toma a sociedade do outro, fica com aquilo tudo na mão, e aí começa a se atrapalhar. Então, os mecanismos, eles podem acontecer. Claro que os espíritos não vão botar dinheiro na sua mão pura e simplesmente, mas eles podem fazer com que aquela situação ocorra. Contamos aqui o caso do Bezerra, né? Que estava lá apertado para pagar a faculdade e apareceu alguém querendo ter aulas. Isso é a movimentação da espiritualidade, né? Levando a oportunidade a quem precisa. Então, assim como também lá no filme do Divaldo, o Máscara de Ferro estimula ele a aceitar fazer uma palestra onde ele ainda não tinha condições para isso. Então, ele ali estimulou o quê? A vaidade do Divaldo, que ainda, né, por ser inexperiente, ser muito jovem, e deslumbrado com as descobertas da mediunidade, ele achou que já era capaz de chegar e fazer uma palestra lá para aquela galera toda. E ele lá incentivando, né? Aceite, 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 porque ele queria colocá-lo em mais situações. Então, isso pode acontecer, sim, né? Mas temos que ter sempre aquele cuidado, né? Para que a gente entenda que tudo que nós não podemos levar conosco para a vida espiritual é pura ferramenta. São oportunidades de desenvolvermos um trabalho no bem. Okay? Alguém quer complementar? Vamos adiante. 534. Quando obstáculos parecem fatalmente opor-se à realização dos nossos projetos, será por influência de algum espírito? Algumas vezes é isso o efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos.
muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Constituís em vossos maus gênios. Então, a resposta é perfeita, né? Não tem muito o que arremendar, não. A gente é, sim, sugestionado, na grande maioria das vezes, né, para os nossos acertos, para as nossas vitórias, para as nossas conquistas. Mas a nossa insistência, muitas das vezes, né, motivada lá pela nossa prepotência, né, pela nossa vaidade, né, a gente insiste em seguir caminhos que a gente, muitas das vezes, já sabe que não vai dar muito certo, mas a gente insiste. E aí as consequências virão lá na frente. Aí não pode dizer assim, mas eu fiz porque o espírito me obsidiou, me influenciou, e eu não pude decidir, e fui arrastado. Não, negativo. Negativo. Nenhum espírito tem a capacidade ou a condição de se sobrepor à nossa vontade, a não ser num estado muito grave de obsessão, já bem adiantado, mas que também não se instala de pronto. Então, nós vamos gradualmente aceitando, sim, as sugestões, vamos executando o que essas propostas nos sugerem, e aí nós vamos nos enrolando cada vez mais. Então, o que os espíritos respondem aqui, né, continua sendo a questão da influência pela proposição de ideias, de sugestões. Nós vamos, então, aquecendo a essas propostas, né, e, muitas das vezes, a revelia das ocorrências, que muitas das vezes vêm para o nosso benefício, para frear as nossas quedas, nós insistimos no equívoco e vamos nos deparar com as consequências naturais de cada escolha que nós fazemos. Tudo bem aí? Mauro? Oi? Só para ratificar, o outro lado também é verdadeiro, né? O outro extremo. Quando nós caímos por nossa incúria, nossa falta de planejamento, somos responsáveis por isso. E quando também acertamos, o mérito é nosso, porque eles não nos indicam, nos impõem que façamos determinadas coisas, mas nos sugerem, bem ou mal. Então, eu é que sou responsável pela execução de um projeto, seja ele bom ou mal. Então, tanto bem quanto mal, nós somos responsáveis pelos resultados desse projeto. Porque a ação é nossa, né? Tanto um quanto o outro, eles vão nos sugerir, não vão fazer por nós. Então, se você consegue fazer a devida análise, né? E entender que aquilo que está sendo sugerido vai ser bom para você, você executa e consegue os benefícios daquilo, você tem o mérito, sim, porque foi você que escolheu agir daquela maneira. Também terá o demérito caso a ação tenha suas consequências bastante danosas, né, para você ou para outro. Então, realmente, sempre será... as consequências virão para aquele que executou a ação, né? Claro que quem sugere também tem um reflexo disso, né? Os nossos próprios mentores espirituais. É uma tarefa que foi confiada a eles, né? Então, se eles bem executam, também angariam maior respeito, maiores condições para alçar responsabilidades maiores. E aqueles que sugerem para o mal também terão suas consequências a respeito disso, né? Por ter arrastado e conduzido um companheiro, um irmão, para um prejuízo. Então, independente, né, se está sugerindo ou não, se fez ou não, a responsabilidade recairá na medida do peso dessa responsabilidade, né? Recairá sempre por aquele que está agindo, né? Sobre a ação que se propôs. Então, aquele que executa no plano encarnado tem sua responsabilidade. Aquele que sugeriu no plano espiritual também tem sua responsabilidade. E assim nós vamos caminhando.
Podemos seguir? Vamos lá, Bel. Abre o áudio, por favor. 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecê-lo? Agradeceis primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Ok. Isso a gente já está pacificado entre nós, né? Nada acontece sem que Deus assim o permita. E Deus não o permite olhando um a um. A lei determina. A sua lei já abarca aquilo que está permitido e aquilo que não está permitido. Então, sim, Deus é sempre a referência maior dos nossos agradecimentos. Mas tem também os seus prepostos, né? Que, por meio dessa lei, podem agir, né, em nosso benefício e também têm a liberdade de agir na intenção de nos prejudicar. Isso faz parte, né? O livre-arbítrio é uma lei de Deus, né? Que nos permite, então, escolher o caminho a seguir. Mas, sim, lembremos sempre de Deus, porque tudo que emana dele é perfeito, é justo e é bom. Podemos? Vamos lá, Bel? 535A. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Aí vamos botar mais aspas, né? Claro que o reconhecimento, né, que nós devemos ter para com Deus, ele deve ser sempre uma constante em nossas vidas. Mas vocês acham que Deus vai se incomodar se nós não agradecermos? Não. Ele vai ficar lá magoado. Poxa, ela fez tudo, nem muito obrigado. Claro que não, né, gente? E os espíritos superiores caminham no mesmo sentido. Os espíritos que, porventura, se magoam, é porque também, como nós, ainda estão em um estado de imperfeição, né? Mas, mesmo assim, buscam nos auxiliar, como são o caso dos nossos irmãos espíritos familiares, né? Simpáticos, que podem não ter um grau de evolução tão grande, podem estar no nosso nível e achar que deveriam receber um reconhecimento por aquilo que estão fazendo. Mas isso é um processo, né, que eles vão amadurecer e vão se desvincular desse tipo de expectativa. Tudo bem? Vamos em frente? 535B. No entanto, pessoas há que não pedem, nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Ok. Então, aqui, veja bem, ele diz que nesse finalzinho, ele resume o que é o sentido de fato das coisas, né? Então, nós temos que prestar contas. Agradecer não é prestar conta. Agradecer é reconhecer, né, que alguém te beneficiou, alguém agiu para que você tivesse uma condição melhor, mais favorável, que aquela dificuldade pudesse ser amenizada. Então, a gente agradece nesse sentido. Mas o que ele nos chama a atenção aqui é que todos nós teremos de prestar contas. Então, se mais recebemos, maior é a prestação de conta. Se maior conhecimento nós tivermos, maior será a nossa responsabilidade. E assim segue. Não está dito aqui, né, que aqueles que não agradeceram terão penalidade maior. Não está dito aqui. Ele diz assim, o que sucede aos ingratos? O que sucede a um ingrato, gente? Na pergunta anterior ele falou, né? Aquele que esquece de agradecer, o que sucede aos ingratos? O que sucede a um ingrato? O que vocês acham? Abre o áudio aí, pode falar. O remorso? O remorso é um caminho, né? Puxa vida, lá, fulano fez tanto por mim, eu nem agradeci. É uma das maneiras. O que acontece com os ingratos? Muitas das vezes é isso. O remorso, né? A ficha cai, né?
Você fica lá, né? Puxa vida, podia ter, né, pelo menos ido lá, feito alguma coisa, né, ter dito lá um muito obrigado, né, ter reconhecido, feito alguma coisa para retribuir. Normalmente, Mauro, oi. eu acho que o ingrato ele só vai chegar nesse arrependimento assim, se realmente ele enxergar que ele é ingrato, né? Porque Sim, muitas claro. vezes a gente não acha isso, né? Isso é um pouco, eu tenho assim, eu acho que é um pouco até de ignorância, né, da pessoa, no ato Algumas de, vezes de pode de ser ignorar, ignorância, né? outras vezes pode ser Ignorar, né? personalidade mesmo. Eu acho que é orgulho. Pois é, e que é Pode. triste, né? Porque na verdade é uma tristeza isso, a pessoa ser assim, né? Não enxergar isso, mas enfim. Mas acontece, não é? Por Esperamos que um vários dia as motivos, pessoas acordem, né? por vários motivos isso pode acontecer, né? Diga, Flávia. Eu acho que o ingrato ele está de mão dada com o orgulhoso. Que a pessoa que é orgulhosa, ela pode receber um favor, uma caridade, capaz dela pensar assim, fez mais que obrigação em me ajudar. Tem gente que é assim. Você faz por ela e ela assim, nem tchum. Eu acho que é bem próximo, assim, o ingrato do orgulhoso. Pode ser, né? Eu diria que é mais o egoísta, né? É tipo assim, é o egoísta. Ele não quer, ele só vê, ele é egocêntrico. Ele é egocêntrico, ele é egoísta. Ele não vê ninguém mais. Ele só vê. Geralmente a pessoa que é ingrata, ela nem se toca, que tem que agradecer. Ela se acha tipo é a pessoa. Eu não sei como é o termo entitled. Ele se acha que O centro das atenções. tudo deveria ser feito para ele, entendeu? É uma personalidade, que nem o Mauro falou, o egocêntrico, o egoísta. Só olha para o próprio umbigo. E ele só vai começar a cair a ficha quando ele vai perdendo os favores, né? Porque aí você vai cansando, né? Exatamente. Pois é. Então, é isso que vai acontecer, o que pode acontecer como a resposta dos espíritos, né? É o que acontece com os ingratos. Então, claro que depende muito, como a Neide falou, né? Depende muito desse despertar dessa consciência, em sair daquele egocentrismo, como a Isabel trouxe, desse orgulho, como a Flávia trouxe, porque, na verdade, nós somos um mosaico de imperfeições, né? Uma acaba dando a mão para a outra, e aí nós vamos afundando cada vez mais. Mas no momento que nós despertamos efetivamente para esse processo de transformação, a gente começa a reconhecer que o outro também é importante em nossas vidas, que o outro foi o agente para que eu pudesse amenizar o meu sofrimento. E aí a gente começa a mudar de postura, né? Haja vista lá o exemplo do André Luiz no nosso lar, né? Quando ele chegou no nosso lar, cheio de prepotência, né? Eu quero falar com o seu chefe, eu sou médico, não sei o quê, e foi caindo em si, dizendo, caramba, que bobagem, eu não sou nada, não conheço nada do que esse pessoal faz aqui, né? Então, eu tenho que baixar minha bola, tenho que começar a aprender, tenho que começar a desenvolver, aprender a ser humilde, né, para reconhecer, de fato, a minha pequenez diante da grandiosidade de um conhecimento que está tão distante de mim. E é assim que as pessoas vão mudando. Então, realmente precisa passar pela step da transformação moral. Diga, Angélica. Pode ser por ignorância também, não, Mauro? Às vezes a pessoa... A ignorância é a base, né? A gente fala assim, foi ingrato, mas às vezes é por ignorância da própria pessoa, não saber assim que você está se esforçando, você está ajudando. Mas veja bem, Angélica, a ignorância aí no sentido de ignorar, de desconhecer, né, que você está falando. Porque a gente conhece muitas pessoas nessa condição e que têm suas mazelas morais, tais quais aquelas que têm todo o conhecimento que já adquiriram. Então, é questão, sim, mais moral do que intelectual. Então, a pessoa é que, muitas das vezes, ou tem uma timidez muito grande, ou uma introspecção muito grande, mas tudo isso é questão do espírito, né? Onde ele precisa enxergar que possui essa dificuldade e lutar para vencê-la. Então, essa é uma questão realmente que anda de mão dada com a evolução moral daquele indivíduo, né? Seja ele encarnado ou não.
Então, na medida que ele se abre para novas possibilidades de reconhecimento, que essas pessoas que estão à sua volta são os agentes que estão o beneficiando, aí a gente começa a mudar. Eu passei por uma situação até a semana passada, assim, que estava me deixando muito aflita. Eu tenho um jardineiro e a mulher dele, a esposa, foi embora, e as duas crianças dele, tem 3 filhos, né? 2 não quiseram ir com ela e a pequenininha de 4 anos foi. Aí, como ele trabalha o dia inteiro, a de 8 anos, eu ofereci para ficar com ela aqui em casa após o almoço, porque não tem ninguém para cuidar dessa criança, né? Então, ela fica aqui comigo só para companhia, que eu não sei lidar com, eu não tenho, né, mais idade, nada para educar também, mas ela fica aqui. Só que ela estuda pela manhã e de tarde ela teria uma opção alternativa em outra escola, sabe? Que colocaram todas as facilidades. Porque aqui em Brasília é assim, tem transporte gratuito, tem tudo para a pessoa estudar, não tem dificuldade. E eu coloquei as possibilidades para ele. E aí surgiu também, a professora dela me disse que ela tinha que fazer reforço escolar, que ela está muito fraquinha. E eu me propus também, né? Aí, como não tenho transporte, eu me propus a levar, a buscar. E estava assim, eu conversei com ele, né? Ele é muito humilde, sabe? Mas, assim, muito cabeça dura. Eu sei que ele colocou tanta dificuldade, com todas as facilidades que eu coloquei para ele. Só um dia que ele teria que entrar mais cedo no trabalho, inclusive coincidia com um dia aqui na minha casa, que ele podia chegar a hora que fosse preciso. Ele não foi. Então, eu estava assim, aflita de ver a criança naquela situação e eu cuidando, né? Eu falei, eu não estou fazendo o suficiente. Mas aí, depois que eu conversei com ele, ele simplesmente falou, não, é difícil, é complicado, eu não quero. Aí por isso que eu te falei, não é uma ingratidão, assim, eu acho que é uma ignorância da parte dele, tanto que ele me falou, eu estou com 41 anos, não sei ler, né? Eu estou aprendendo agora, ela tem 8 ainda, ela tem tempo para aprender. Eu acho que isso é uma ignorância. Eu estava muito triste, eu estava muito sofrida com isso, sabe? Mas depois eu aliviei um pouco, porque o que eu podia fazer, eu fiz. Né? E ele tem as condições, o governo oferece para ele todas essas condições de transporte, escola boa, de tudo, né? Aí eu fiquei pensando, mas aí eu nem fiquei chateada, assim, depois eu falei, não, gente, é ignorância da parte dele, uma pessoa que, quer dizer, a menina não está aproveitando, né, o que poderia aproveitar, ela só vai um turno, e porque ele não se esforçou também, e nem aceitou a minha sugestão, a minha ajuda. Nesse caso, sim, a gente vê essa ignorância e vê também um pouco de orgulho aí, né? Ele poderia ser um pouco mais humilde no sentido da humildade, né? Não da simplicidade, que são coisas diferentes. Mas ser um pouco mais humilde e reconhecer o benefício que essa sua ajuda traria para a sua filha, para o seu filho. Pois é. Não medir pelo metro dele, né? Não medir achando que ela poderia esperar também chegar até 40 anos para aprender o que ele agora está começando a aprender. Mas são pessoas que efetivamente não entenderam, não compreendem ainda, né, o tamanho do compromisso que eles trazem consigo quando lhes é confiado a condução de alguém, né? Mas, assim, você fez a sua parte, é a vida que segue. Diga, Kátia. Então, ele não está preparado ainda para dar o valor à educação, para dar o valor à mudança, para dar o valor à vida, para dar o valor a passar para os filhos determinadas coisas que ele não teve. Ele ainda está embrutecido, né, vamos dizer assim. Não vai ter o momento dele, né? Ele não dá valor a essa educação. Para ele não é importante, assim como não é para a filha. Entende? Então, ele ainda está embrutecido. Né? Porque tem pessoas na mesma situação que ele que pensam, não, eu estou estudando, estou aprendendo a ler agora, mas meu filho precisa caminhar porque esse é o caminho mais correto. Mas ele ainda está embrutecido. Vai chegar o momento dele, mesmo que prejudique a menina por agora, mas, de repente, lá na frente, os benfeitores espirituais encaminham essa menina para outro setor, uma escola melhor,
uma situação melhor de educação, no sentido que eu sei que Brasília, como você está falando, tem todo o aparato, mas, de repente, lá na frente, ela consegue melhor um estudo mais livre das ideias desse pai. Vamos orar, né? Diga, Valdemir. Todas essas opiniões, na minha percepção, então, tem razão. Mas tem um aspecto aí que também precisa ser considerado da menos-valia desse pai. Dele não merecer essa ajuda. Eu conheço muitas pessoas nessa situação que você oferece alguma coisa, mas eu vou dar trabalho. É claro que tem orgulho nisso aí, mas também tem muita menos-valia. Eu não mereço. Isso é demais para mim. Isso eu não tenho como retribuir depois. Então, tem todos esses aspectos para ser considerado também. E aí, Angélica, se desligar, fiz a minha parte. Aquele reconcilia-te enquanto estás a caminho. Se o teu amigo, se o teu irmão te perdoar, se reconciliar, perfeito, você ganhou o teu irmão. Se não, você fez a sua parte. É o ensinamento de Jesus. Então vale a mesma coisa para essa situação aí. Esperar que o tempo, as coisas aconteçam no seu devido tempo. Até porque nada acontece por acaso. Ela não é filha dele por acaso, ele não está na sua casa por acaso, você não está ajudando por acaso. Tudo aí tem uma razão de ser. Então, faça o seu melhor e ponto. Fique tranquilo. Obrigado, Valdemir. Diga, Mauri. Não, tudo bem. Já falaram, foi ótimo. É a Flávia que levantou a mão. Fala, Flavinha. Como o Mauro usou a expressão, e agora há pouco que eu gostei, a gente é um mosaico de perfeição, né? O fato assim, dessa esposa ter ido embora, ele pode não estar bem emocionalmente. Isso tudo que a gente está falando aqui ainda tem esse detalhe. Eu não sei se ali foi abandonado, como é que foi essa separação. Ele pode estar assim, nem parando para pensar no que ele está negando para a filha dele agora, pode estar com os sentimentos dele muito bagunçado com a separação. É uma série de coisas. É muito triste a menininha sair prejudicada, né? Mas educação é tudo. Mas, se Deus quiser, uma hora ele abre o olho. Diga, Emerson. Mauro, eu gostaria só, vendo o relato de vocês, me chamou a atenção o quanto existe cada um de nós um desafio. A Angélica, o desafio de superar a desistência do auxílio, o pai, o desafio de querer o bem para a filha, mas não conseguir enxergar além do limite dele. A filha também tendo o desafio de chegar a galgar uma vida melhor. Cada um tem o seu desafio. Cabe nós parar um pouquinho e pensar assim, qual o meu desafio, até onde vai? E eu fiquei muito, muito tocado por esse pai. Com toda a falta de estudo dele, as limitações dele, ele conseguir superar a ponto de chegar a algum momento e ele dizer assim, eu acho que eu tenho que fazer algo mais. A gente tem sempre a empatia e saber que a gente também tem que esperar a empatia do outro. Ter essa noção de desafio, de superar algumas situações que ocorrem na nossa vida. Eu acho que é um pouco deprimente, às vezes, tu ajudar e não querer se ajudar, mas aí tu tem que lembrar, o outro não está naquele momento, talvez, de não receber. A gente e continuar diariamente com vontade de fazer. Não vai ser aquilo. A gente tem que se esforçar sempre. E quase sempre vão vir reveses, mas persistir. Eu acho que isso. Acho que é a melhor coisa que a gente pode tomar de uma situação dessa. Persistir. Por mais que a chuva caia e o vento sopre, a gente deve persistir, porque
Se a gente tem condição hoje de ter consciência que auxiliando o próximo, se ele não quer, tem outro próximo mais à frente. E se não é aquele, mas tem mais outro, que aquilo vai ser um exemplo que outros também vão fazer a mesma coisa que nós. Obrigado. Obrigado, Emerson. Podemos seguir? Vamos lá, Bel. A Ô, Mauro. Eliane está com a mão levantada. Oi, perdão. Eu queria colocar uma questão aqui da 535B. Pois não. E depois que o Valdeni falou, então ficou ainda mais efetivo que eu preciso colocar isso, com relação ao merecimento. Porque existe uma fala que diz que ninguém paga mais do que deve e nem recebe mais do que merece. O Valdeni colocou isso. Talvez não esteja na faixa dele o merecimento, né? Ele colocou isso, o Valdeni. Então, eu li aqui na questão 535B, que ele fala que é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas serão que prestar. Se não são merecedores, por que receberam? Essa é a questão. Mas veja bem, vamos aqui no contexto. Ele pergunta, no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Então, existem pessoas que, mesmo que não peçam, né, mesmo que não agradeçam, mas tudo sai bem. Então, existe essa situação, não é? Que Kardec coloca. E aí eles respondem. Assim é de fato, ou seja, assim é de fato. Então, acontece, essa situação acontece. Mas importa ver o fim. Como é que isso vai terminar? E ele diz lá, pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores. Mas a experiência é. A experiência não significa, muitas das vezes, que a gente vai corresponder a ela, não. Olha só. Mauro, Oi. Me permita uma parte aí, Mauro, para talvez ajudar aí. Esse fim também aí não é de término, mas de finalidade. Sim. Com que finalidade está acontecendo isso? Para que fim? Isso é uma prova, ou pode ser uma prova para esse espírito. E que ele não está sabendo passar por ela. Naturalmente que, como o Mauro lembrou anteriormente, isso deve, de alguma maneira, ter sido programado lá. Você vai para lá, você vai ter essa posição X, e vai acontecer isso, e você vai ser grato. Ele esqueceu de agradecer. E, de novo, se torna um ingrato. Então, qual a finalidade? Tudo tem uma finalidade. Eu estou aprendendo muito, eu estou ouvindo muito isso ultimamente, que eu tenho estado lá com a minha família, e toda ela é evangélica. Então, a gente faz um culto lá todo dia, e os propósitos de Deus são sempre colocados. Eu não sei quais são os propósitos de Deus, mas eu sei que ele tem um propósito. Então, eu não sei qual a finalidade de tudo dar certo na vida de alguém. Mas, no mínimo, uma prova para aprender a ser grato, com toda certeza. Pelo menos assim entendo isso. Porque, veja bem, gente, nós não podemos, pelo menos eu penso dessa maneira, tá? Nós não podemos achar que tudo que nós vivemos seja somente merecimento. Nós também temos as nossas necessidades. Então, a necessidade, muitas das vezes, também nos coloca para vivermos experiências. Então, a gente tem a noção de que fiz por merecer, né? E, realmente, a gente faz por merecer. Muitas vezes a gente faz por merecer o sofrimento, faz por merecer a dificuldade, faz por merecer também os auxílios. Então, a gente faz, né? E aí, nessa ação, a gente se compromete bastante. Então, se a gente se compromete, eu acabo criando uma necessidade de reparação. E aí vem as experiências. Então,
Claro que o merecimento, eu pelo menos vejo, né, que a gente tem por ter feito algo que venha a nosso favor, e aí nós vamos ter condições, muitas das vezes, de escolher essa ou aquela experiência porque merecemos, né? Porque alcançamos uma condição para tal. Mas, lembrando que, se as nossas experiências futuras elas são reflexo do que nós estamos escolhendo hoje, também podemos merecer a dificuldade, porque fizemos, né, construímos, através dessas mesmas escolhas, como opção de correção, a dificuldade, a dor, né, que venha a bater em nossa porta. Ok? Então, obrigado, Valdeni, aí pela intervenção. Podemos seguir, então? Vamos lá. 536, a gente vai entrar agora na ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Tinha que ser dessa maneira mesmo, né, gente? Senão a gente estaria vivendo o caos. Por mais que a gente perceba aí como alguns países possuem terremotos, vulcões, né, maremotos, tsunamis, nada disso está acontecendo por acaso. A revelia aí da vontade de Deus, não, tudo está dentro de um propósito maior. Então, se está dentro das leis de Deus, se está seguindo o propósito maior, está, sim, dentro da conformidade. E nós, um dia, entenderemos melhor isto, né? Claro que ninguém gostaria de viver o pé de um vulcão, né? Ninguém gostaria. Mas, por algum motivo, ele está naquela posição, estrategicamente colocado, né? Para aliviar de forma esquemática as tensões do nosso núcleo, né, planetário, para também trazer não só riquezas minerais, mas também revitalizar determinadas áreas, que a gente já existem estudos que mostram isso, né? Locais que foram formados por erupção vulcânica são extremamente férteis. Então, tudo tem um propósito, sim, concordo plenamente com a resposta aqui que os espíritos nos deram. Mas Mauro... Oi, Bema. Assim, eu agora também tenho um ponto, que é o que você falou antes. Não é que eu vou querer que caia um relâmpago, eu vou querer que tenha um terremoto. São leis da natureza, são leis de Deus, leis da natureza. Ele não está ali fiscalizando, eu vou querer agora um terremoto, agora um furacão. É porque tudo tem a física, química, né? Então, tipo assim, as leis, até nos fenômenos da natureza, essas leis também seguem, né? Condensação do ar, vai cair chuva. E no caso do terremoto, né? Por exemplo, eu moro na maior fenda do mundo. Todo mundo sabe que um dia vai rolar. Eu falo que eu vou morar em frente à praia um dia. Mas agora também está tendo muita coisa por ação do homem, né? Por desuso. Como, por exemplo, achar... Né, cava-se, bota aquele jato de água para achar minerais, para achar não sei o quê, e está fazendo os abalos sísmicos. Então, também tem isso, mas é claro, Deus está deixando que isso aconteça, né? A permissão de Deus que isso aconteça. É nossa prova, né? A gente vai ter que passar por algumas coisas dessas, e ele usa desses fenômenos para que às vezes até para ter, como é que fala? Mortes conjunto, né? Mortes coletivas, né? Coletivas, sim. Kátia, você quer falar? O Ronald está com a mão levantada também. Sim, depois eu passo para o Ronald. Diga, Kátia. Porque à medida que a Terra é um planeta muito novo, muito lindo, na realidade está tudo se mexendo ainda, as placas tectônicas ainda se mexendo,
uma passando por cima da outra, o manto vindo à tona, os vulcões aliviando a pressão interior da Terra, mas também a Terra também responde, em contrapartida, toda a intenção parasitária do homem em retirar, e não respeitar a própria natureza, né? Sugar. Então, acho que também, por mais que haja permissão da lei divina, que o homem tenha o livre-arbítrio de fazer aquilo que quer, vai também ter o homem vai ter a oportunidade de ser responsabilizado individualmente, coletivamente, à medida em que maltrata o próprio santuário terrestre, né? E aí isso vai acabar acontecendo. Então, tudo isso está dentro de um contexto da nossa educação, né? Vai chegar o momento em que nós vamos aprender a usar com equilíbrio tudo isso que aí está. Como nós ainda estamos muito atrasadinhos, né? A nossa ganância fala mais alto. Mas tudo está aí, porque tem um propósito. Se não tivesse propósito, nós não teríamos riquezas minerais, né? Não precisaria. Mas, então, tem um propósito, né? Então, ele existe, né? A gente sabe, por exemplo, que o nosso Brasil ele é extremamente rico em vários segmentos, e muitos desses segmentos estão intactos, mas são cobiçados, né? Então, vai chegar o momento em que nós, de alguma maneira, vamos começar a utilizar desses recursos, né? E como será essa utilização? Será predatória ou será equilibrada, né? Vamos aprender. Então, os recursos existem para isso, para o nosso exercício, para que a gente possa, de fato, aprender a lidar com aquilo que Deus nos presenteou, para que o benefício comum, né, possa existir. E espero que a humanidade comece a prestar atenção na educação coletiva ambiental, para que nós possamos também fazer com que nós possamos respeitar aquilo que é o organismo vivo onde a gente vive, para poder começarmos a respeitar a nós mesmos. Porque, ao mesmo tempo em que o nosso próximo é o nosso irmão, seja família, seja um morador de rua, o nosso próximo também é o território da mata, é o território do mar, é o território do planeta, porque é um ser vivo e que nós habitamos nele. Perfeito. Diga, Ronald. É isso que a Kátia falou, realmente. A semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. A resposta da Mãe Natureza já se faz presente, né, em todo o globo terrestre. Mas, como diz aqui o livro, né, nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle, ele é o governador do planeta. Agora, infelizmente, nós teremos responsabilidade lá na frente de tudo o que está acontecendo, né? Nada está acontecendo assim, a bel prazer. Nós temos a nossa parcela de culpa na exploração, no desmatamento, enfim. Seremos responsabilizados no futuro. Só fazendo uma pequena adendo aí na tua fala, Ronald, Deus ele é o artífice do universo, né? O governador do nosso planeta é Jesus, né? Só para a gente acertar os ponteiros. Diga, Flávio. Realmente, você tem razão, eu me troquei aqui. Sobre esses problemas de meio ambiente, de clima que a gente tem aí, né? Essas mudanças severas que a gente já está vendo aí, tudo isso realmente a ação da gente. Outro dia vi uma charge, gente, que é perfeita. Eu não vou lembrar agora de onde que eu vi, nem de quem é. Era um desenho de um globo terrestre, assim, com a boquinha aberta, e um monte de lixo caindo dentro da boca, assim. Aí a frase era assim: você gostaria que jogassem lixo dentro de você? Mas, assim, perfeita a charge. Perfeita. Falando sobre o lixo, né? É só um exemplo do lixo, porque tem N coisas que a gente está fazendo aí que está acabando com o planeta. Mas achei a charge, assim, muito bem bolada. Ok, pessoal, vamos parar aqui, né? Na semana que vem a gente volta na 536, só para a gente pegar o fio da meada. E aí a gente retoma daí.
ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Tudo bem? Gente, quarta-feira de manhã eu vou fazer a cirurgia. Falei com o pessoal do início do estudo aí. Vou estar fazendo a cirurgiazinha aí, se Deus quiser. Se não aparecer amanhã de noite é porque não foi possível lá do hospital, tá? Tá bem, Flavinha, Depois eu vamos falo com ficar por você. você. Bom, vamos então fazer a nossa prece. Como soldado em quartel que é serviço, né? Vamos pedir ao nosso irmão Valderi para fazer a nossa prece. Que Jesus o ampare e nos fortaleça a todos. Abre o áudio, Valderi, por favor. Minha voz não está muito boa, né? Não me perdoe aí, ó. Um pouco da rouquidão que eu estou resfriado. Amigo Senhor Jesus, lembrando mais uma vez da tua promessa, de que onde 2 ou mais pessoas em teu nome se reunissem, o Senhor estaria entre elas. E estamos aqui, Senhor Jesus, um punhado dos seus irmãos menores, tanto encarnados quanto desencarnados, reunidos em teu nome, para de alguma maneira, Senhor, entender e estudar os seus ensinamentos. Obviamente que a partir daí, Senhor, a nossa responsabilidade é aumentada, porque precisamos, além de estudar, praticar. E a oportunidade, com toda certeza, não nos faltará nunca de praticarmos os seus ensinamentos, de praticarmos as leis de Deus. E nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje na tua casa, casa do caminho, mas em casa de cada um de nós. É um templo para que o Senhor possa estar conosco. Obrigado pela oportunidade renovada, especialmente para mim, nesta semana, onde tem muito que agradecer, pelo muito que recebi, pelas vibrações de carinho, de respeito, de amor, de tantos irmãos do Brasil inteiro, nos desejando essa paz. Eu te agradeço, Senhor Jesus, do fundo do meu coração, por todas essas bênçãos. E te peço, Senhor, que possa estar conosco, com todas aquelas pessoas que sofrem neste momento, principalmente com aquelas que ainda não aprenderam a ser resignadas, principalmente com aquelas que ainda se exasperam, que ainda reclamam, que ainda se queixam das leis de Deus. Ampara a todos nós e fica conosco, Senhor Jesus, que tenhamos uma noite de sono reparador para o corpo físico, mas que possamos, em espírito, nos unirmos aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda, para trabalharmos, para servirmos, para ajudarmos, mas também para sermos ajudados e para aprendermos. Fica conosco, amigo Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.